E Jair Bolsonaro foi condenado a pagar indenização de R$ 1 milhão por proferir declarações públicas de preconceito, discriminação e intolerância contra pessoas negras em 2021. A decisão unânime é da terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, em Porto Alegre. O relator do caso, no TRF4, foi Rogério Favretto, desembargador filiado ao PT por 19 anos, que tentou tirar Lula da cadeia com uma decisão monocrática em 8 de julho de 2018. E eu me lembro muito bem, eu cobri cada detalhe dessa decisão absolutamente grotesca. E foi uma comoção nacional e as novas gerações que não acompanharam nem sequer imaginam. Além da multa, a corte determinou que Bolsonaro faça uma retratação pública e retire os vídeos das declarações consideradas discriminatórias de suas redes sociais. Vamos acompanhar algumas das declarações do então presidente, Jair Bolsonaro, algumas delas, em 2021, elas que deram origem ao processo. Então, no baú aqui do Papo Antagonista, a gente resgata tudo para ilustrar e para você ver do que se trata exatamente. Pode soltar. Pois é comigo, viu? Tô vendo uma barata aqui, porra. Você viu? Presidente, vai sem o marido, né? Por favor. Você não tá chamando o cara de marido já, pô? Não casou ainda? Nem casou, Como é que tá a criação de barata aí, cara? Olha o criador de barata aqui, ó. Vai dar processo, hein, presidente? Vai dar processo. Você não pode tomar. Que vai matar teus piolhos todos. E para Rogério Favretto, relator do caso, as manifestações discriminatórias do então presidente estimularam a perpetuação do racismo institucional. Abro aspas. A ofensa racial disfarçada de manifestação jocosa ou de simples brincadeira que relaciona o cabelo Black Power a insetos que causam repulsas e a sujeira atinge a honra e a dignidade das pessoas negras e potencializa o estigma de inferioridade dessa população. Trata-se de comportamento que tem origem na escravidão, perpetuando um processo de desumanização das pessoas escravizadas, posto em prática para justificar a coisificação de seres humanos e sua comercialização como mercadoria. Forçoso concluir que as manifestações discriminatórias do então presidente da República e os constitucionais legais afrontam dispositivos e normas de direitos internacionais, estimulando a manutenção do processo por meio de perpetuação do racismo institucional. Fecho aspas. O desembargador também afirmou que Bolsonaro praticou racismo recreativo nas piadas. A posição de Favretto foi seguida por unanimidade pelos colegas de turma Cândido Silva Leal Júnior, presidente do colegiado, que é a terceira turma lá do TRF4, e o desembargador federal Roger Raup Rios. A advogada Karina Cufa, responsável pela defesa de Bolsonaro, alegou que não houve pretensão de ofensa racial do ex-presidente, por se tratar de um comentário referente a uma característica específica do apoiador Maicon Sullivan. Aliás, não confundir com o compositor que eu já entrevistei, das entrevistas mais divertidas que eu já fiz. É um outro Maicon Sullivan e que se escreve de uma maneira bem diferente. Abro aspas. Nada se abordou sobre qualquer aspecto que não o inequívoco comprimento do cabelo do senhor Maicon, pouco importando seu corte Black Power ou não. Nenhum momento da fala do réu foi dito nisso em relação ao formato do cabelo, mas sim ao comprimento. E mais, ele tem uma relação, desde aquela época, de proximidade com o réu, em decorrência disso que faziam brincadeiras, mesmo que de mau gosto. Fecho aspas. Então, reparem que mesmo a advogada acaba, de certa forma, reconhecendo que foi de mau gosto, ou mesmo que se considere de mau gosto. Ela até usa umas duas expressões que me fugiram agora, mas quer dizer que se pode considerar que não é legal, né? Mas ela usa outras palavras, não sei se foi intolerável, alguma coisa nesse sentido, que ainda que se considere isso, que esse tipo de comentário não deve ser criminalizado. Olha, ninguém aqui vai recomendar que esse tipo de comentário seja feito. Cada um faz o seu juízo sobre a natureza desse tipo de comentário jocoso. Tem, de fato, muitas pessoas que não gostam, que se sentem ofendidas com esse tipo de comentário. Agora, como aparentemente, o caso do próprio Maicon, tem pessoas que não se sentem ofendidas com esse tipo de brincadeira, que dirá feita por pessoas
que elas conhecem ou com as quais têm algum tipo de alinhamento. E o fato é que Jair Bolsonaro, nesse caso, ele fez com essa pessoa específica. Essa pessoa específica não moveu a ação veio do Ministério Público Federal, de outros órgãos, e inclusive, eu vou pegar aqui a decisão de primeira instância, ela foi perdida pelo MPF, em primeira instância, que teve que recorrer à segunda instância. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região é um tribunal de segunda instância, porque houve a derrota na primeira, se apelou à segunda, e aí sim veio essa decisão com um relator ligado ao PT e com 2 outros desembargadores que foram nomeados também por Dilma Rousseff. Os 3 foram nomeados pela Dilma. Tudo bem, você tem ali certos procedimentos do TRF4, não necessariamente tudo é fruto de uma indicação política, as pessoas têm uma carreira, você tem listas, etc. Aquilo se afunila, mas é evidente que você tem uma carga ideológica de conceitos, etc., que vão sendo expandidos até o ponto, Denis Xavier, de uma piada feita com uma pessoa que não se ofendeu com aquela piada, ela é criminalizada mesmo, né, porque aí o autor vai ter que pagar uma indenização por aquilo que ela causa para outras pessoas. Não está indo longe demais essa criminalização desse tipo de fala? O que você avalia? Felipe, eu separei aqui, enquanto você apresentava a notícia, um trecho de um intelectual negro norte-americano chamado Thomas Sowell, nesse livro chamado Os Ungidos. Ele falando a respeito de coisas assim: toda sociedade tem suas regras, mas nem toda sociedade tem um Estado de direito. Aí depois ele vai avançando e diz: olha, apenas a lei escrita é que pode interpor sua sabedoria superior a virtudes sobre a decisão de alguns juízes. Então, esses juízes, na verdade, eles olham a lei escrita como um instrumento de objeção ao seu modo de ver o mundo. Então, eles pegam pedaços de lei, interpretam essas leis do modo como bem entendem. Aí o Sowell diz assim: interpretações radicais e criativas da lei, dos estatutos, dos contratos, dão esse poder arbitrário aos juízes. Daí isso linka com aquilo que eu disse lá atrás: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Eu pego pedaços de lei, tiro lá de uma legislação obscura, mal interpretada, de uma exegese difícil, assim, e quero punir esse sujeito porque eu simplesmente não gosto dele. Vejam vocês que não é o que se diz, é quem diz. Não é o que é dito, é quem está dizendo. O vosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele é o dono de um repertório infinito de impropérios racistas, preconceituosos, das mais variadas, homofóbicos. A então, piada assim, de Pelotas, que foi filmada. Exato. E quando acontece com alguém do lado de lá, para colocar em lados assim, mas de um grupo que acolhe, é um lapso, é uma brincadeira sem graça, mas não é coisa para ser criminalizada. Mas quando diz respeito ao adversário, é cadeia, como fizeram com o Léo Lins aqui. Nós estamos num país que tem, projeta uma lei ou uma pena de 8 anos de cadeia a um comediante. Quer dizer, você pode não gostar da piada, não vá ao show, bloqueie nas redes sociais, não gosta de paçoca, não consuma paçoca. O que você quer é proibir as outras pessoas de gostarem disso. Então, é de um paternalismo a toda prova e completamente arbitrário. É sempre da mesma maneira. Se você der o azar de cair nas mãos de um juiz ideologicamente comprometido com uma ideia que não contempla a sua posição, você está arrebentado. Mas se der a sorte, agora imagine um país que vive dessa maneira. Outra vez, e eu concluo, consultando um advogado sobre uma causa, ele diz assim: o resultado depende da mão do juiz. Mas como o resultado depende? A gente não tem uma lei? Ela é interpretada de que maneira? Eu tenho segurança com relação a isso? Não tem. Porque tem muita ideologia, tem laços políticos, tem conhecimentos. Não dá para sair à rua dessa maneira. Duda Teixeira. Olha, eu não vou resistir aqui e vou ler um comentário que o presidente Lula fez depois de se encontrar com o Nobel.
Wole Soyinka, que é da Nigéria. Isso aconteceu faz poucos dias, eu até fiz uma análise na Cruzoé, que é a ridícula escolinha do professor Lula. Frases do Lula, tá? E o cabelo dele parece algodão doce. Eu levantei, pedi licença para ele para puxar o cabelo dele para ver como é que o cara faz um negócio daquele. Um capucho de algodão. Eu falei, vou fazer no meu também. Aí levantei para ver o dele. O que me impressionou é um cara com 91 anos, com a agilidade dele. Enfim, o Lula também faz brincadeiras sobre o cabelo alheio. E aí, o que me achei estranho nessa história, agora voltando à história do Bolsonaro, é que quando ele fala do cabelo do rapaz, ele não tem nenhuma frase de conotação de raça. Aliás, a gente só vê um pedaço do cabelo do sujeito, a gente nem sabe direito se ele é negro ou não. O que fala, a brincadeira em relação ao tamanho do cabelo, e é o que a Karina Cufa fala, né? Ele está falando do tamanho do cabelo e não do formato. Mesmo uma pessoa branca, um alemão com cabelo grande, vai poder ser alvo de uma brincadeira parecida com essa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, além desses episódios lembrados pelo Duda Teixeira, pelo Denis Xavier, eu quero lembrar aquele que foi em fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2024, em que o Lula estava numa fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e disse, ao avistar uma mulher, que não soube se a jovem era cantora, namorada de alguém ou mesmo percussionista, pois, segundo ele, aspas, afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor, fecho aspas. O Lula, então, ele identifica pela cor da pessoa aquilo que ela gosta de fazer. Eu estou dizendo que o Lula deveria ser criminalizado também por esse tipo de fala? Não. Eu digo isso há quase 20 anos, porque aquele caso de Pelotas foi há uns 18 anos, mais ou menos, se eu estou bem lembrado, quando o Lula foi flagrado ali durante, me parece, um aquecimento para fazer uma gravação de vídeo, mas o vídeo sobre aquele making-off acabou viralizando e estavam ajeitando a gravata dele, me parece, e ele fez aquela piadinha, né, de quem nasce em Pelotas é cidade polo, polo exportador de, e aquela palavra com V, que obviamente geraria uma repercussão bastante negativa se fosse um político de direita falando a respeito de pessoas LGBT. Então, eu falo há muito tempo que determinadas considerações nesse sentido, elas podem ser consideradas de mau gosto, infelizes, etc. No entanto, são considerações feitas no ambiente de intimidade entre as pessoas ali presentes, sem que haja uma pessoa que está sendo ofendida diretamente, e as pessoas podem repudiar aquilo, mas não necessariamente haver uma criminalização. Então, o Jair Bolsonaro, ele incorreu nessas frases que, obviamente, muitas pessoas vão considerar infelizes. Agora, você tem desembargadores federais que vão considerar que toda uma comunidade que não se pronunciou se sentiu ofendida por causa de uma piada feita com uma pessoa próxima que não se sentiu. Quer dizer, a piada, ela nem sequer, e eu estou chamando de piada, mas sem tirar aqui a carga negativa que muitos enxergam, ela nem sequer se dirigia à comunidade toda. Na verdade, como a Karina Cufa colocou, como o Duda reforçou, ela nem sequer citava especificamente o Black Power, etc. No caso da declaração lá de trás do Lula, ele se referia, pense bem, a o povo de uma cidade inteira. Então, é lamentável que esse nível de patrulha politicamente correta chegue a gerar esse tipo de multa pesada de indenização nesse sentido, e contestar
a criminalização desse tipo de fala não é jamais aderir ao racismo. Nós combatemos o racismo, nós temos aqui citados muitas vezes como referência figuras como Joaquim Nabuco e outros grandes abolicionistas, e temos uma obra aqui sobre a cultura negra, sobre a cultura popular, inclusive, a arte no Brasil. Então, é preciso distinguir esses elementos. Ontem eu estava fazendo um comentário sobre esse binarismo que impede a distinção. Isso não ocorre só no campo bolsonarista, isso ocorre no campo lulista. Aliás, foi um dos motivos da derrota do PT e de boa parte da esquerda em outros países, inclusive nos Estados Unidos, como o Partido Democrata perdeu, quando o Trump ganhou, foi esse identitarismo radical, foi essa patrulha excessiva, foi essa rotulação desenfreada de todo mundo que pensa diferentemente, como homofóbico, como racista, como xenófobo, como terrorista, fascista, nazista, etc. Então é preciso ter um mínimo de margem, né? Tinha uma frase do Howard Beecher, se eu não me engano, né, que uma pessoa sem senso de humor é como uma carroça sem mola. Ela chacoalha a cada seixo, a cada pedrinha na estrada, ela quebra, Então, assim, se você não tem essa margem para aguentar o senso de humor, ok, você repudia, você não gosta, etc. Mas você condenar as pessoas que visivelmente não tiveram uma intenção deliberada de atacar toda uma comunidade é demais. Quer complementar, Duda? Eu quero... ali no voto do Favretto aparecem dois termos. Um é racismo recreativo e o outro é racismo institucional, né? E nenhum desses daí é crime no Brasil. No Brasil existe o crime de racismo, mas racismo recreativo, aliás, é um termo que apareceu na condenação do Léo Lins, do humorista, né? Mas o que a gente está vendo aí? O que o Denis Xavier falou é uma interpretação das leis, e aí vão criando novas leis, né? Como se forem novas figuras penais. Então, hoje, esses juízes criaram o racismo recreativo, que deve ter uma punição ainda pior que o racismo, imagino eu. Ou essa outra do racismo institucional, que deve ser parente aí do racismo estrutural, daquele ex-ministro do governo Lula, esqueci o nome dele, mas que tem essa ideia que o racismo ele já está nas estruturas da sociedade, né? Então ele está institucionalizado. Bom, ele trouxe esse termo ali para o voto dele. Agora, se o racismo está nas estruturas da sociedade, isso não faz sentido você responsabilizar uma pessoa, né? Porque a culpa, então, seria dessas estruturas, né? Então, assim, na verdade, é uma invenção em cima de uma invenção, não faz sentido, mas eles usam isso simplesmente para sustentar aquele ponto que já está... já foi aceito ali pelos juízes de antemão e que não faz sentido algum nem do ponto de vista legal. Olha, Duda, eu tenho que fazer só um pequeno reparo, porque justamente no caso da condenação do Léo Lins, e aqueles que acompanham o nosso trabalho vão lembrar, eu fiz uma análise no Antagonista, porque eu fui rastrear toda a tramitação das leis que foram usadas pela juíza de primeira instância para condenar o humorista a 8 anos de prisão. E aí eu publiquei o artigo "Bolsonarismo e Esquerda aprovaram lei usada para condenar Léo Lins". E olha, lá foi incluído um item sobre o racismo recreativo. Ele passou nessa lei. Esse termo foi incluído lá num dos dispositivos. O texto é longo, aqui não vou encontrar exatamente, mas está disponível em antagonista.com.br com toda a descrição. E sabe quem votou a favor no final, quando o texto voltou para a Câmara dos Deputados, já na terceira etapa, que o meu artigo ele descreve cada alteração no texto em cada etapa de cada casa legislativa. O governo Bolsonaro orientou voto sim, o PL orientou voto sim. Olha, enquanto a gente teve um intervalo, eu achei aqui o trecho da decisão da juíza de primeira instância que condenou o humorista Léo Lins e que citava a questão do racismo recreativo
e eu fiz lá todo o rastreamento de como esse item foi acrescentado à legislação brasileira. É claro que na legislação tradicional, que é essa que nós tínhamos na cabeça, não existia esse item, esse conceito faz parte aí já de toda uma doutrina, de toda uma bibliografia mais politicamente correta, que visa justamente expandir a possibilidade de criminalização, e a juíza escreveu o seguinte, e aí eu vou trazer aqui um outro ponto também. O fato de se tratar de falas proferidas em contexto de descontração e diversão consistem em causa de aumento para o crime previsto pela Lei 716 de 89, justamente porque o legislador, com a reforma trazida pela Lei número 14.532 de 2023, quis punir o chamado racismo recreativo. Fecha aspas. Isso foi na condenação do Léo Lins. A gente teria que verificar se isso vale para julgamento de alguém como Jair Bolsonaro por um episódio ocorrido em 2021. Foi essa data, né? Da fala a respeito do Maicon. Então, a qualquer hora a gente vai analisar isso em maiores detalhes no portal antagonista.com.br, trazendo exatamente toda essa cronologia. Mas reforço a crítica que eu fiz aos parlamentares que aprovaram esse item legislativo que dá margem para condenar humorista ou para condenar político, inclusive, que faça eventualmente uma piada considerada por alguém racista, mesmo que não considerada racista pelo próprio alvo da piada. Porque muito político fica o dia inteiro na rede social ou fica erguendo bandeiras genéricas para causar uma identificação tribal, né? Igualdade, democracia e direitos humanos de um lado, Deus, pátria, família do outro, mas não está fazendo o trabalho legislativo e às vezes não está fazendo de acordo com aquilo que prega. Então fica na rede social gritando por liberdade de expressão, mas deixa passar texto que abre margem para condenações nesse sentido. Então precisamos verificar a validade ou não do uso desse item para um caso ocorrido anteriormente, mas fato é que esse termo que amplia as hipóteses de criminalização passou pelo Congresso Nacional com orientação, sim, de todo o campo da esquerda, mas também do governo Bolsonaro e do PL. Então, e mais um elemento que eu queria registrar, porque eu acho que esses casos são muito importantes, porque dizem respeito a liberdade de expressão, de crítica, etc., que é um tema em pauta quente no mundo nesse momento. Nesse caso envolvendo Jair Bolsonaro, pelo qual ele foi condenado, a pagar foi R$1 milhão, né? Me parece, algo assim. Depois a gente resgata aí o valorizado. Nesse caso, a ação movida pelo Ministério Público Federal foi rejeitada em primeira instância pela juíza Ana Maria Wickert Tyson, da 10ª Vara Federal de Porto Alegre. E eu concordo integralmente, eu vou ver se tem algum elemento aqui ao ler de novo, mas eu tinha passado o olho mais cedo e me parecia que era uma decisão que eu concordo integralmente. Olha só, ela considerou que a repercussão da fala do ex-presidente sobre o cabelo de um cidadão negro não atingiu, aspas, profundamente, de modo injusto e intolerável, toda a comunidade negra nacional. Não vejo isto nos fatos contemplados na inicial. O que vejo são comentários inadequados, infelizes, desnecessários, mas capazes de atingir somente o cidadão a quem dirigidos, sem potencial para atingir toda uma raça, ainda mais quando enfatizam uma característica física que dela não é exclusiva. Fecho aspas. Então, parabéns aí à juíza Ana Maria Wickert Tyson, da 10ª Vara Federal de Porto Alegre, pela decisão em primeira instância. No entanto, houve o recurso à segunda e agora essa decisão contrária a Jair Bolsonaro. Vamos ver se ainda cabe recurso. Vocês querem acrescentar algo, Diga, Duda? Eu vi que o Denis está com um livro ali sobre liberdade de expressão, né? Não é isso? É um dos temas caríssimos, a Denis Xavier. Eu acabei de publicar um livro sobre liberdade de expressão, da palavra ao medo, e essa discussão toda me deixa absolutamente febril. Nós estamos falando da possibilidade de as pessoas dizerem aquilo que pensam para que nós criemos um processo civilizatório. E o processo civilizatório é criado a partir exatamente daquilo que nós, enquanto sociedade, não acionando o Estado, enquanto sociedade, gostamos menos, não gostamos em absoluto ou gostamos mais. O fato de você silenciar uma pessoa eventualmente racista vai só jogar a sujeira para debaixo do tapete. Mas uma hora ela volta.
Isso deve ser combatido em termos de processo educacional. Impedir uma pessoa de dizer uma coisa que seja grotesca é dizer, não sou a favor da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não existe simplesmente para celebrar aquilo que você considera pode ser dito dentro de uma sociedade. Para isso, não precisa de liberdade de expressão. A liberdade de expressão é exatamente para tolerarmos as coisas que nos incomodam, machucam a nossa sensibilidade, não para estimular isso, mas para dizer, quando acontece, para que eu possa identificar que o meu vizinho é racista e, portanto, eu não vou deixar meu filho entrar naquela casa, eu não vou contratar um sujeito que é preconceituoso com relação à sexualidade das pessoas. Como é que eu posso identificar o modo como as pessoas pensam se elas não podem dizer? Essa é a melhor forma do mundo de criar sistemas totalitários que vão nascer à sombra e um dia que quando nós acordarmos, será tarde demais. Então o combate, ele se faz a céu aberto. Quando o sujeito diz uma coisa idiota, que bom que eu posso identificá-lo dizendo uma coisa idiota e combatê-lo. Seja com um post, com um livro, seja lá da forma que for. Agora, o que vocês estão pedindo, parte da população, tem que punir crime de fala. Só que isso se volta contra você. Ou você acha que vai sempre ser um ataque às coisas que você não gosta? Você pode ter absoluta certeza. Em um determinado momento, alguém vai tomar essa mesma lei e vai dizer, a respeito de algo que você considera razoável, dizer, não, isso é crime, não pode ser aceito. Sempre foi assim na história da humanidade e sempre será. Cuidado com esse silenciamento do adversário. Isso se volta contra você mais cedo ou mais tarde. Não quer se sentir atacado, ofendido? Crie essas crianças íntegras, com amor próprio, bem trabalhado, porque o mundo não vai mudar enquanto o sujeito não souber se proteger também de ataques que estão aí, que estão na rua. Então, um barco ele não afunda, não é porque a tempestade foi impedida de se manifestar, mas porque eu trabalho a qualidade do casco do barco. Trabalha a qualidade do indivíduo, porque lá fora o mundo vai continuar sendo bem difícil. Duda. Bom ponto, Denis. O que a gente está vendo no Brasil, outros países também, é uma redução desse espaço de debate livre. E isso no Brasil, acho que tem uma combinação de fatores aí que está contribuindo muito para essa redução. Acho que a gente tem, então, essas leis que foram novas leis, né? Então, o Felipe me corrigiu aqui, o racismo recreativo, toda hora criam novas figuras penais. Também acho que a gente pode incluir a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, ou tentativa de golpe de Estado, que, embora tenham ali um objetivo que faz sentido, né, impedir realmente atitudes contra a democracia brasileira, mas que também são usadas muitas vezes para censurar pessoas nas redes sociais. Né? Você publicou alguma coisa ali, de repente você está sendo acusado, tipo o pastor Silas Malafaia, de atentado contra o Estado Democrático de Direito. É claro que eu entendo que existem atitudes e falas que até podem ter esse efeito, mas a gente, no fim, acabou criando uma situação que qualquer coisa que você falar agora, você pode ser enquadrado nesses novos tipos penais ou na reinvenção, ou nesses tipos penais reinventados, recauchutados. E a gente ainda tem um Ministério Público ativista que tem formação muito aí na esquerda, no identitarismo, e que sai com um voluntarismo e caçando esse tipo de coisa. E a consequência é essa. A gente hoje está realmente com um espaço reduzido de debate de ideias, e a condenação, acho que do Léo Lins é o melhor exemplo disso. Denis, rapidinho, vamos lá. 30 segundos. Outro dia eu ministrei uma palestra para um grupo de promotores públicos, e um deles, falando sobre liberdade de expressão, e um deles comentou comigo, sabe por quê, Denis? O que acontece é que quando a gente recebe esse tipo de denúncia que se tornou pandêmica no Brasil, esse tipo de denúncia criou um motivo de perseguição pessoal a desafetos, tá? Isso é o que virou. O que a gente faz é o volume de trabalho que nós temos, a gente manda para frente. A gente não tem como parar caso a caso, investigar caso a caso as circunstâncias. Então, até pelo volume de trabalho sobre a mesa,
Despacha, manda, despacha, manda. Então está todo mundo respondendo o processo por conta da sensibilidade de alguém que diz assim, isso que você disse me ofendeu, independentemente do que realmente tenha sido dito. Virou uma festa, né, da sensibilidade. Eu só faço a ponderação de que eu não generalizo isso tudo. Eu acho que o Brasil tem regras mais tradicionais, são mais antigas, a respeito de crimes contra a honra, que envolvem calúnia, injúria, difamação, a respeito de incitação ao crime, a respeito de ameaça, tudo partindo de declarações verbais ou de declarações publicadas, seja em rede social, seja na imprensa, seja em qualquer tipo de lugar que possa gerar uma mancha para a honra daquela pessoa, para a reputação, etc. E, eventualmente, você tem um desnível absoluto entre a pessoa que está falando e a pessoa que é alvo. Inclusive, isso é levado em consideração em alguns processos. Então, tem pessoas que têm uma capacidade de mobilizar massas ou que estão falando no microfone para um monte de gente assistir. O alvo dela não tem aquela capilaridade para rebater, para refutar. Então, tem um monte de outras discussões que a gente poderia fazer isso sobre a legislação tradicional. Mas aí, convergindo aqui com o que vocês estão falando, esses itens de uma legislação mais recente foram feitos de uma maneira vaga, de uma maneira genérica, de uma maneira mais imprecisa. E mesmo aqueles antigos, veja que o que eu defendo é que a pessoa que foi alvo, ela entre com uma ação para combater aquela pessoa que realmente cruzou, para combater, enfim, para combater a postagem, a publicação e para eventualmente gerar uma punição para aquela pessoa que cruzou umas linhas. Porque ameaça, incitação ao crime são coisas muito graves. Você publicar, por exemplo, numa rede social que você vai cometer um ato de violência contra alguém, ou contra o pai de alguém, contra a filha de alguém, etc. Tem determinadas questões que, no meu ponto de vista, merecem ser criminalizadas e o processo precisa caminhar da maneira legal, evidentemente. Agora, quando isso vai se expandindo, quando você vai colocando dispositivos genéricos para patrulhar comentários que as pessoas fazem e que, eventualmente, não estão ofendendo ninguém diretamente, mas simplesmente uma ideia de que as pessoas podem ficar ofendidas e que vai ser analisada por juízes que não tem nada a ver com isso e que nem fazem parte da comunidade que teria se ofendido, começa a haver uma expansão das hipóteses muito exacerbada. E tinha mais algum item que eu ia falar aqui, mas qualquer hora eu lembro, a gente precisa continuar com a pauta. Diga, Duda. Denis, então, tem aqui, lembro, você fala. Tem gente no chat aqui pedindo para você repetir o nome do livro. Você pode mostrar de novo? Tá, esse livro, Da Palavra ao Medo, ele está disponível num clube de livros chamado Clube Ludovico, nesse momento, e em algumas semanas, poucas semanas, ele está nas livrarias em versão brochura. Nesse momento, pelo Clube Ludovico, capa dura, versão luxuosa, e nesse livro eu tenho uma posição, vamos dizer, a minha posição é pontualmente divergente com relação à posição do Felipe, porque eu sou mais radical na defesa dessa liberdade de expressão. Eu coloco a palavra como um universo amoral, um universo não ético, de acordo com os ensinamentos do velho Aristóteles, né? Ético ou moral é o universo da ação, e nós temos que avaliar aquilo que está sendo feito. Essa questão do penalizar as palavras, o que é dito, sempre me soa muito preocupante, e é um trade-off. A sociedade é uma troca. A gente troca tentativa de segurança por liberdade e, no final, quando você tenta proteger demais todo mundo de todas as coisas, você acaba sem segurança e sem liberdade. Mas isso não é assunto para agora, porque senão a gente vai ficar aqui realmente muito tempo, porque o tema é fascinante. E não tem problema nenhum. É só para o público ter a dimensão de que uma coisa é você defender que a lei seja diferente. Outra coisa é você analisar as questões de acordo com as leis vigentes. A gente pode ter divergências sobre determinada formulação ou sobre a existência de determinados dispositivos legais, mas nesse caso específico do Jair Bolsonaro, a gente tem uma baita convergência de que é uma exacerbação completa. E, lamentavelmente, repito, um texto que ajudou a gerar esse tipo de decisão passou no Congresso Nacional.